vamos juntos fazer uma oração poderosa dedicada à Nossa Senhora das Graças para expulsar pobreza, dívidas, inveja, fofocas, doenças, pragas, bruxarias e todo tipo de maldade. Tenho certeza de que, até o final desta oração, você alcançará um milagre imediato e surpreendente em sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se possível, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares pelo WhatsApp e redes sociais para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Deixe agora nos comentários a seguinte frase: Nossa Senhora das Graças, abençoa-me com um milagre urgente. Iniciemos a oração. Ó Nossa Senhora das Graças, receba esta oração como semente de fé e derrama sobre mim uma colheita de transformação completa. Quero viver os milagres, as respostas e os livramentos. Tu, que és a medianeira de todas as bênçãos e intercessora incansável junto ao teu Filho Jesus, olha para mim com compaixão e derrama tuas graças sobre a minha vida. Envolve-me com teu manto sagrado e visita cada área da minha história, para que tudo aquilo que me impede de viver em plenitude seja desfeito pelo teu amor maternal. Clamo com fé, pois sei que nenhuma súplica que chega ao teu coração é ignorada, e nenhum pedido de um filho aflito passa despercebido por ti. Tu conheces, ó Mãe querida, os desertos que atravessei e os dias em que chorei sem forças para continuar. Sabe dos meus desafios financeiros, das dívidas acumuladas, dos recursos que parecem nunca ser suficientes. Por isso, peço que quebres agora toda a raiz de pobreza e miséria que assola minha vida, meu lar e minha família. Derrama a abundância do céu sobre mim, toca no impossível e transforma minhas limitações em vitórias. Onde há escassez, planta a prosperidade, e onde há falta, faz brotar a fartura. Abre as portas de bênçãos e arranca pelas tuas mãos benditas toda a maldição que me impede de prosperar. Ó Nossa Senhora das Graças, passa à frente dos contratos travados, das portas fechadas e das oportunidades retidas. Tudo aquilo que foi trancado por inveja, pragas lançadas, palavras malditas ou feitiços, seja agora desfeito pela tua autoridade espiritual. Rompe as correntes invisíveis que tentaram aprisionar minha vida financeira e emocional e limpa cada espaço do meu ser. Envia teus anjos para guardar minha casa, meus bens e meus sonhos. Sei que nenhuma maldade oculta resistirá ao teu toque, porque onde estás, o inimigo perde a força. Imploro que toda obra de bruxaria, feitiçaria, encantamento ou ritual maligno que tenha sido feito contra mim ou contra a minha família seja agora cancelado e queimado e destruído pela tua intercessão poderosa. Tudo que foi invocado contra mim seja agora lançado por terra e desfeito, sem causar dano algum. Toca agora nas raízes espirituais da minha história e arranca os espinhos lançados pelo inimigo, para que toda energia negativa ou pacto oculto perca seu efeito diante do teu olhar materno. Ó Mãe Santíssima, cobre minha mente e meus sentimentos com a tua paz. Que as palavras de fofoca, calúnia, difamação e mentiras sejam anuladas agora, e que ninguém consiga levantar falsidade contra mim sem cair por terra. Liberta-me de toda perseguição silenciosa e das palavras que destroem em segredo. Que as línguas venenosas se calem diante do teu nome e que minha reputação seja lavada pela tua proteção. Repreende com tua presença santa aqueles que se levantam contra mim com disfarce e falsidade e torna-me invisível aos olhos dos invejosos e dos que tramam o mal. Coloca tua mão sobre minha saúde física, emocional e espiritual. Toca com teu amor cada órgão, cada célula e cada parte do meu corpo, expulsando toda enfermidade visível e invisível. Cura as dores que não consigo explicar, alivia os sintomas que não têm diagnóstico e dissipa toda doença que foi plantada por inveja ou palavras contrárias. Reveste-me com saúde abundante e vitalidade que vem do céu,
e que todo diagnóstico contrário seja transformado em testemunho de milagre. Ó Senhora das Graças, liberta-me dos laços que prendem meu passado, das mágoas que ainda carrego e das culpas que pesam sobre mim. Apaga os erros antigos e lava minhas feridas com o bálsamo da tua misericórdia. Restaura minha dignidade e reconstrói com teu amor tudo o que foi quebrado em mim. Que as lembranças dolorosas não me escravizem mais e que eu possa olhar para frente com confiança. Ensina-me a perdoar quem me feriu e a soltar o que me aprisiona. Que meu coração seja livre de toda amargura e minha alma leve para seguir o caminho da graça. Afasta-me das escolhas erradas, das alianças perigosas e das decisões guiadas pelo medo. Ensina-me a ouvir a voz de Deus mesmo nas tempestades e a confiar no tempo certo das promessas. Guia-me por estradas firmes, segura minha mão quando eu vacilar e ergue-me quando eu cair. Faz com que eu caminhe na direção dos propósitos de Deus, sem distrações, sem enganos e sem atrasos, e prepara minha vida para dias melhores e um futuro restaurado. Entra na minha casa, Mãe querida, e derrama sobre cada canto as tuas bênçãos. Que meu lar seja um lugar de paz e luz, onde tua presença reine e nenhum mal tenha espaço. Repreende os conflitos, silencia as discussões e fortalece os vínculos de amor. Afasta qualquer espírito de maldade, separação, escassez ou enfermidade que tenha tentado habitar entre nós. Que nenhum visitante traga contaminação e que toda visita seja recebida com discernimento e proteção. Levanta-te, ó Mãe poderosa, contra todos os inimigos que se levantaram contra mim, declaradamente ou em segredo. Que todos os que tramam contra minha vida, meu trabalho, minha saúde ou meu sustento sejam confundidos e afastados. Nenhuma trama feita nas trevas prevalecerá, e nenhuma emboscada terá sucesso, porque quem caminha contigo está cercado de luz. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo, eu declaro que minha vida está livre de toda miséria, humilhação, derrota e vergonha. Tira dos meus ombros o peso da escassez, o fardo das dívidas e a sombra da incerteza. Estabelece com tuas mãos celestiais um novo tempo sobre mim, tempo de provisão, abundância e paz. Destranca os celeiros do céu e permite que eu veja frutos onde antes havia deserto. Que nenhuma falência me toque, que nenhuma perda me derrube e que minha colheita seja completa. Ó Nossa Senhora das Graças, consagro a Ti minha mente, para que meus pensamentos sejam luz. Que toda confusão, ansiedade, medo e tormento desapareçam agora. Repreende o espírito da dúvida, do cansaço e do desânimo, e que eu pense com esperança, caminhe com fé e escolha com paz no coração. Consagro também meu trabalho, meus sonhos e todos os projetos que carrego em meu coração. Que tudo seja apresentado diante do teu altar e seja tocado por tuas mãos generosas. Remove os bloqueios que impedem meu crescimento, derruba os obstáculos que me cercam e abre caminhos novos. Ó Mãe das Graças, sela com tua bênção tudo que estou colocando em oração neste dia. Tu conheces o silêncio do meu coração e os pedidos que não consigo nem expressar. Por isso, toma posse de tudo e apresenta diante do trono do Altíssimo. Que meu clamor seja atendido com urgência e minha fé encontre resposta em teu colo de amor. Que tudo que hoje te entrego volte como milagre, bênção e transformação. Minha esperança está em Ti, ó Senhora das Graças. Não permitas que eu me desvie do propósito de Deus, nem que minha fé se apague diante dos ventos contrários. Restaura minha confiança, firma meus pés no caminho da verdade e fortalece meu espírito. Declaro com fé que toda maldição foi quebrada, toda inveja foi anulada, toda doença foi curada e toda dívida será paga. A miséria foi arrancada pela raiz e o mal foi lançado por terra. A vitória já começou a se manifestar, porque tua presença muda tudo. Toda acusação foi silenciada e as bênçãos estão se aproximando.
Minha história está sendo reescrita sob tuas mãos, e o céu sorri para mim. Nada me faltará, porque Deus é meu sustento, e tua intercessão é minha fortaleza. Agradeço pelas graças que já estão em movimento, e pelos milagres que ainda não vi, mas que já creio que virão. Obrigado por me levantar, quando ninguém mais via minha dor. Obrigado por me abraçar quando a solidão me sufocava. E obrigado por me proteger mesmo quando eu não percebia. Sei que o teu amor cobre multidões de dores, e tua luz cura até o que eu não consigo entender. Por isso te louvo, Mãe bendita, por cada dia em que não desisti. Sela esta oração com teu manto e leva até os ouvidos do Altíssimo. E quando o tempo da colheita chegar, que eu saiba reconhecer tua mão em cada detalhe. Ó Nossa Senhora das Graças, receba esta oração como semente de fé e derrama sobre mim uma colheita de transformação completa. Quero viver os milagres, as respostas e os livramentos. Tu, que és a medianeira de todas as bênçãos e intercessora incansável junto ao teu Filho Jesus, olha para mim com compaixão e derrama tuas graças sobre a minha vida. Envolve-me com teu manto sagrado e visita cada área da minha história, para que tudo aquilo que me impede de viver em plenitude seja desfeito pelo teu amor maternal. Clamo com fé, pois sei que nenhuma súplica que chega ao teu coração é ignorada, e nenhum pedido de um filho aflito passa despercebido por ti. Tu conheces, ó Mãe querida, os desertos que atravessei e os dias em que chorei sem forças para continuar. Sabe dos meus desafios financeiros, das dívidas acumuladas, dos recursos que parecem nunca ser suficientes. Por isso, peço que quebres agora toda a raiz de pobreza e miséria que assola minha vida, meu lar e minha família. Derrama a abundância do céu sobre mim, toca no impossível e transforma minhas limitações em vitórias. Onde há escassez, planta a prosperidade, e onde há falta, faz brotar a fartura. Abre as portas de bênçãos e arranca pelas tuas mãos benditas toda a maldição que me impede de prosperar. Ó Nossa Senhora das Graças, passa à frente dos contratos travados, das portas fechadas e das oportunidades retidas. Tudo aquilo que foi trancado por inveja, pragas lançadas, palavras malditas ou feitiços, seja agora desfeito pela tua autoridade espiritual. Rompe as correntes invisíveis que tentaram aprisionar minha vida financeira e emocional e limpa cada espaço do meu ser. Envia teus anjos para guardar minha casa, meus bens e meus sonhos. Sei que nenhuma maldade oculta resistirá ao teu toque, porque onde estás, o inimigo perde a força. Imploro que toda obra de bruxaria, feitiçaria, encantamento ou ritual maligno que tenha sido feito contra mim ou contra a minha família seja agora cancelado e queimado e destruído pela tua intercessão poderosa. Tudo que foi invocado contra mim seja agora lançado por terra e desfeito, sem causar dano algum. Toca agora nas raízes espirituais da minha história e arranca os espinhos lançados pelo inimigo, para que toda energia negativa ou pacto oculto perca seu efeito diante do teu olhar materno. Ó Mãe Santíssima, cobre minha mente e meus sentimentos com a tua paz. Que as palavras de fofoca, calúnia, difamação e mentiras sejam anuladas agora, e que ninguém consiga levantar falsidade contra mim, sem cair por terra. Liberta-me de toda perseguição silenciosa e das palavras que destroem em segredo. Que as línguas venenosas se calem diante do teu nome, e que minha reputação seja lavada pela tua proteção. Repreende com tua presença santa aqueles que se levantam contra mim com disfarce e falsidade, e torna-me invisível aos olhos dos invejosos e dos que tramam o mal. Coloca tua mão sobre minha saúde física, emocional e espiritual. Toca com teu amor cada órgão, cada célula e cada parte do meu corpo, expulsando toda enfermidade visível e invisível. Cura as dores que não consigo explicar, alivia os sintomas que não têm diagnóstico e dissipa toda doença que foi plantada por inveja ou palavras contrárias.
Reveste-me com saúde abundante e vitalidade que vem do céu, e que todo diagnóstico contrário seja transformado em testemunho de milagre. Ó Senhora das Graças, liberta-me dos laços que prendem meu passado, das mágoas que ainda carrego e das culpas que pesam sobre mim. Apaga os erros antigos e lava minhas feridas com o bálsamo da tua misericórdia. Restaura minha dignidade e reconstrói com teu amor tudo que foi quebrado em mim. Que as lembranças dolorosas não me escravizem mais e que eu possa olhar para frente com confiança. Ensina-me a perdoar quem me feriu e a soltar o que me aprisiona. Que meu coração seja livre de toda amargura e minha alma leve para seguir o caminho da graça. Afasta-me das escolhas erradas, das alianças perigosas e das decisões guiadas pelo medo. Ensina-me a ouvir a voz de Deus mesmo nas tempestades e a confiar no tempo certo das promessas. Guia-me por estradas firmes, segura minha mão quando eu vacilar e ergue-me quando eu cair. Faz com que eu caminhe na direção dos propósitos de Deus, sem distrações, sem enganos e sem atrasos, e prepara minha vida para dias melhores e um futuro restaurado. Entra na minha casa, Mãe querida, e derrama sobre cada canto as tuas bênçãos. Que meu lar seja um lugar de paz e luz, onde tua presença reine e nenhum mal tenha espaço. Repreende os conflitos, silencia as discussões e fortalece os vínculos de amor. Afasta qualquer espírito de maldade, separação, escassez ou enfermidade que tenha tentado habitar entre nós. Que nenhum visitante traga contaminação e que toda visita seja recebida com discernimento e proteção. Levanta-te, ó Mãe poderosa, contra todos os inimigos que se levantaram contra mim, declaradamente ou em segredo. Que todos os que tramam contra minha vida, meu trabalho, minha saúde ou meu sustento sejam confundidos e afastados. Nenhuma trama feita nas trevas prevalecerá, e nenhuma emboscada terá sucesso, porque quem caminha contigo está cercado de luz. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo, eu declaro que minha vida está livre de toda miséria, humilhação, derrota e vergonha. Tira dos meus ombros o peso da escassez, o fardo das dívidas e a sombra da incerteza. Estabelece com tuas mãos celestiais um novo tempo sobre mim, tempo de provisão, abundância e paz. Destranca os celeiros do céu e permite que eu veja frutos onde antes havia deserto. Que nenhuma falência me toque, que nenhuma perda me derrube e que minha colheita seja completa. Ó Nossa Senhora das Graças, consagro a Ti minha mente, para que meus pensamentos sejam luz. Que toda confusão, ansiedade, medo e tormento desapareçam agora. Repreende o espírito da dúvida, do cansaço e do desânimo, e que eu pense com esperança, caminhe com fé e escolha com paz no coração. Consagro também meu trabalho, meus sonhos e todos os projetos que carrego em meu coração. Que tudo seja apresentado diante do teu altar e seja tocado por tuas mãos generosas. Remove os bloqueios que impedem meu crescimento, derruba os obstáculos que me cercam e abre caminhos novos. Ó Mãe das Graças, sela com tua bênção tudo que estou colocando em oração neste dia. Tu conheces o silêncio do meu coração e os pedidos que não consigo nem expressar. Por isso, toma posse de tudo e apresenta diante do trono do Altíssimo. Que meu clamor seja atendido com urgência e minha fé encontre resposta em teu colo de amor. Que tudo que hoje te entrego volte como milagre, bênção e transformação. Minha esperança está em Ti, ó Senhora das Graças. Não permitas que eu me desvie do propósito de Deus, nem que minha fé se apague diante dos ventos contrários. Restaura minha confiança, firma meus pés no caminho da verdade e fortalece meu espírito. Declaro com fé que toda maldição foi quebrada, toda inveja foi anulada, toda doença foi curada e toda dívida será paga. A miséria foi arrancada pela raiz e o mal foi lançado por terra. A vitória já começou a se manifestar, porque tua presença muda tudo. Toda acusação foi silenciada
e as bênçãos estão se aproximando. Minha história está sendo reescrita sob tuas mãos, e o céu sorri para mim. Nada me faltará, porque Deus é meu sustento, e tua intercessão é minha fortaleza. Agradeço pelas graças que já estão em movimento, e pelos milagres que ainda não vi, mas que já creio que virão. Obrigado por me levantar, quando ninguém mais via minha dor. Obrigado por me abraçar quando a solidão me sufocava. E obrigado por me proteger mesmo quando eu não percebia. Sei que o teu amor cobre multidões de dores, e tua luz cura até o que eu não consigo entender. Por isso te louvo, Mãe bendita, por cada dia em que não desisti. Sela esta oração com teu manto e leva até os ouvidos do Altíssimo. E quando o tempo da colheita chegar, que eu saiba reconhecer tua mão em cada detalhe. Ó Nossa Senhora das Graças, receba esta oração como semente de fé e derrama sobre mim uma colheita de transformação completa. Quero viver os milagres, as respostas e os livramentos. Tu, que és a medianeira de todas as bênçãos e intercessora incansável junto ao teu Filho Jesus, olha para mim com compaixão e derrama tuas graças sobre a minha vida. Envolve-me com teu manto sagrado e visita cada área da minha história, para que tudo aquilo que me impede de viver em plenitude seja desfeito pelo teu amor maternal. Clamo com fé, pois sei que nenhuma súplica que chega ao teu coração é ignorada, e nenhum pedido de um filho aflito passa despercebido por ti. Tu conheces, ó Mãe querida, os desertos que atravessei e os dias em que chorei sem forças para continuar. Sabe dos meus desafios financeiros, das dívidas acumuladas, dos recursos que parecem nunca ser suficientes. Por isso, peço que quebres agora toda raiz de pobreza e miséria que assola minha vida, meu lar e minha família. Derrama a abundância do céu sobre mim, toca no impossível e transforma minhas limitações em vitórias. Onde há escassez, planta a prosperidade, e onde há falta, faz brotar a fartura. Abre as portas de bênçãos e arranca pelas tuas mãos benditas toda a maldição que me impede de prosperar. Ó Nossa Senhora das Graças, passa à frente dos contratos travados, das portas fechadas e das oportunidades retidas. Tudo aquilo que foi trancado por inveja, pragas lançadas, palavras malditas ou feitiços, seja agora desfeito pela tua autoridade espiritual. Rompe as correntes invisíveis que tentaram aprisionar minha vida financeira e emocional e limpa cada espaço do meu ser. Envia teus anjos para guardar minha casa, meus bens e meus sonhos. Sei que nenhuma maldade oculta resistirá ao teu toque, porque onde estás, o inimigo perde a força. Imploro que toda obra de bruxaria, feitiçaria, encantamento ou ritual maligno que tenha sido feito contra mim ou contra a minha família seja agora cancelado e queimado e destruído pela tua intercessão poderosa. Tudo que foi invocado contra mim seja agora lançado por terra e desfeito, sem causar dano algum. Toca agora nas raízes espirituais da minha história e arranca os espinhos lançados pelo inimigo, para que toda energia negativa ou pacto oculto perca seu efeito diante do teu olhar materno. Ó Mãe Santíssima, cobre minha mente e meus sentimentos com a tua paz. Que as palavras de fofoca, calúnia, difamação e mentiras sejam anuladas agora, e que ninguém consiga levantar falsidade contra mim, sem cair por terra. Liberta-me de toda perseguição silenciosa e das palavras que destroem em segredo. Que as línguas venenosas se calem diante do teu nome, e que minha reputação seja lavada pela tua proteção. Repreende com tua presença santa aqueles que se levantam contra mim com disfarce e falsidade, e torna-me invisível aos olhos dos invejosos e dos que tramam o mal. Coloca tua mão sobre minha saúde física, emocional e espiritual. Toca com teu amor cada órgão, cada célula e cada parte do meu corpo, expulsando toda enfermidade visível e invisível. Cura as dores que não consigo explicar, alivia os sintomas que não têm diagnóstico
e dissipa toda doença que foi plantada por inveja ou palavras contrárias. Reveste-me com saúde abundante e vitalidade que vem do céu, e que todo diagnóstico contrário seja transformado em testemunho de milagre. Ó Senhora das Graças, liberta-me dos laços que prendem meu passado, das mágoas que ainda carrego e das culpas que pesam sobre mim. Apaga os erros antigos e lava minhas feridas com o bálsamo da tua misericórdia. Restaura minha dignidade e reconstrói com teu amor tudo que foi quebrado em mim. Que as lembranças dolorosas não me escravizem mais e que eu possa olhar para frente com confiança. Ensina-me a perdoar quem me feriu e a soltar o que me aprisiona. Que meu coração seja livre de toda amargura e minha alma leve para seguir o caminho da graça. Afasta-me das escolhas erradas, das alianças perigosas e das decisões guiadas pelo medo. Ensina-me a ouvir a voz de Deus mesmo nas tempestades e a confiar no tempo certo das promessas. Guia-me por estradas firmes, segura minha mão quando eu vacilar e ergue-me quando eu cair. Faz com que eu caminhe na direção dos propósitos de Deus, sem distrações, sem enganos e sem atrasos, e prepara minha vida para dias melhores e um futuro restaurado. Entra na minha casa, Mãe querida, e derrama sobre cada canto as tuas bênçãos. Que meu lar seja um lugar de paz e luz, onde tua presença reine e nenhum mal tenha espaço. Repreende os conflitos, silencia as discussões e fortalece os vínculos de amor. Afasta qualquer espírito de maldade, separação, escassez ou enfermidade que tenha tentado habitar entre nós. Que nenhum visitante traga contaminação e que toda visita seja recebida com discernimento e proteção. Levanta-te, ó Mãe poderosa, contra todos os inimigos que se levantaram contra mim, declaradamente ou em segredo. Que todos os que tramam contra minha vida, meu trabalho, minha saúde ou meu sustento sejam confundidos e afastados. Nenhuma trama feita nas trevas prevalecerá, e nenhuma emboscada terá sucesso, porque quem caminha contigo está cercado de luz. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo, eu declaro que minha vida está livre de toda miséria, humilhação, derrota e vergonha. Tira dos meus ombros o peso da escassez, o fardo das dívidas e a sombra da incerteza. Estabelece com tuas mãos celestiais um novo tempo sobre mim, tempo de provisão, abundância e paz. Destranca os celeiros do céu e permite que eu veja frutos onde antes havia deserto. Que nenhuma falência me toque, que nenhuma perda me derrube e que minha colheita seja completa. Ó Nossa Senhora das Graças, consagro a Ti minha mente, para que meus pensamentos sejam luz. Que toda confusão, ansiedade, medo e tormento desapareçam agora. Repreende o espírito da dúvida, do cansaço e do desânimo, e que eu pense com esperança, caminhe com fé e escolha com paz no coração. Consagro também meu trabalho, meus sonhos e todos os projetos que carrego em meu coração. Que tudo seja apresentado diante do teu altar e seja tocado por tuas mãos generosas. Remove os bloqueios que impedem meu crescimento, derruba os obstáculos que me cercam e abre caminhos novos. Ó Mãe das Graças, sela com tua bênção tudo que estou colocando em oração neste dia. Tu conheces o silêncio do meu coração e os pedidos que não consigo nem expressar. Por isso, toma posse de tudo e apresenta diante do trono do Altíssimo. Que meu clamor seja atendido com urgência e minha fé encontre resposta em teu colo de amor. Que tudo que hoje te entrego volte como milagre, bênção e transformação. Minha esperança está em ti, ó Senhora das Graças. Não permitas que eu me desvie do propósito de Deus, nem que minha fé se apague diante dos ventos contrários. Restaura minha confiança, firma meus pés no caminho da verdade e fortalece meu espírito. Declaro com fé que toda maldição foi quebrada, toda inveja foi anulada, toda doença foi curada e toda dívida será paga. A miséria foi arrancada pela raiz e o mal foi lançado por terra. A vitória já começou a se manifestar
porque tua presença muda tudo. Toda acusação foi silenciada e as bênçãos estão se aproximando. Minha história está sendo reescrita sob tuas mãos e o céu sorri para mim. Nada me faltará, porque Deus é meu sustento e tua intercessão é minha fortaleza. Agradeço pelas graças que já estão em movimento e pelos milagres que ainda não vi, mas que já creio que virão. Obrigado por me levantar quando ninguém mais via minha dor. Obrigado por me abraçar quando a solidão me sufocava. E obrigado por me proteger mesmo quando eu não percebia. Sei que o teu amor cobre multidões de dores e tua luz cura até o que eu não consigo entender. Por isso te louvo, Mãe bendita, por cada dia em que não desisti. Sela esta oração com teu manto e leva até os ouvidos do Altíssimo. E quando o tempo da colheita chegar, que eu saiba reconhecer tua mão em cada detalhe. Ó Nossa Senhora das Graças, receba esta oração como semente de fé e derrama sobre mim uma colheita de transformação completa. Quero viver os milagres, as respostas e os livramentos. Tu, que és a medianeira de todas as bênçãos e intercessora incansável junto ao teu Filho Jesus, olha para mim com compaixão e derrama tuas graças sobre a minha vida. Envolve-me com teu manto sagrado e visita cada área da minha história, para que tudo aquilo que me impede de viver em plenitude seja desfeito pelo teu amor maternal. Clamo com fé, pois sei que nenhuma súplica que chega ao teu coração é ignorada, e nenhum pedido de um filho aflito passa despercebido por ti. Tu conheces, ó Mãe querida, os desertos que atravessei e os dias em que chorei sem forças para continuar. Sabe dos meus desafios financeiros, das dívidas acumuladas, dos recursos que parecem nunca ser suficientes. Por isso, peço que quebres agora toda raiz de pobreza e miséria que assola minha vida, meu lar e minha família. Derrama a abundância do céu sobre mim, toca no impossível e transforma minhas limitações em vitórias. Onde há escassez, planta a prosperidade, e onde há falta, faz brotar a fartura. Abre as portas de bênçãos e arranca pelas tuas mãos benditas toda a maldição que me impede de prosperar. Ó Nossa Senhora das Graças, passa à frente dos contratos travados, das portas fechadas e das oportunidades retidas. Tudo aquilo que foi trancado por inveja, pragas lançadas, palavras malditas ou feitiços, seja agora desfeito pela tua autoridade espiritual. Rompe as correntes invisíveis que tentaram aprisionar minha vida financeira e emocional e limpa cada espaço do meu ser. Envia teus anjos para guardar minha casa, meus bens e meus sonhos. Sei que nenhuma maldade oculta resistirá ao teu toque, porque onde estás, o inimigo perde a força. Imploro que toda obra de bruxaria, feitiçaria, encantamento ou ritual maligno que tenha sido feito contra mim ou contra a minha família seja agora cancelado e queimado e destruído pela tua intercessão poderosa. Tudo que foi invocado contra mim seja agora lançado por terra e desfeito, sem causar dano algum. Toca agora nas raízes espirituais da minha história e arranca os espinhos lançados pelo inimigo, para que toda energia negativa ou pacto oculto perca seu efeito diante do teu olhar materno. Ó Mãe Santíssima, cobre minha mente e meus sentimentos com a tua paz. Que as palavras de fofoca, calúnia, difamação e mentiras sejam anuladas agora, e que ninguém consiga levantar falsidade contra mim, sem cair por terra. Liberta-me de toda perseguição silenciosa e das palavras que destroem em segredo. Que as línguas venenosas se calem diante do teu nome, e que minha reputação seja lavada pela tua proteção. Repreende com tua presença santa aqueles que se levantam contra mim com disfarce e falsidade, e torna-me invisível aos olhos dos invejosos e dos que tramam o mal. Coloca tua mão sobre minha saúde física, emocional e espiritual. Toca com teu amor cada órgão, cada célula e cada parte do meu corpo, expulsando toda enfermidade visível e invisível. Cura as dores que não consigo explicar
alivia os sintomas que não têm diagnóstico e dissipa toda doença que foi plantada por inveja ou palavras contrárias. Reveste-me com saúde abundante e vitalidade que vem do céu, e que todo diagnóstico contrário seja transformado em testemunho de milagre. Ó Senhora das Graças, liberta-me dos laços que prendem meu passado, das mágoas que ainda carrego e das culpas que pesam sobre mim. Apaga os erros antigos e lava minhas feridas com o bálsamo da tua misericórdia. Restaura minha dignidade e reconstrói com teu amor tudo que foi quebrado em mim. Que as lembranças dolorosas não me escravizem mais e que eu possa olhar para frente com confiança. Ensina-me a perdoar quem me feriu e a soltar o que me aprisiona. Que meu coração seja livre de toda amargura e minha alma leve para seguir o caminho da graça. Afasta-me das escolhas erradas, das alianças perigosas e das decisões guiadas pelo medo. Ensina-me a ouvir a voz de Deus mesmo nas tempestades e a confiar no tempo certo das promessas. Guia-me por estradas firmes, segura minha mão quando eu vacilar e ergue-me quando eu cair. Faz com que eu caminhe na direção dos propósitos de Deus, sem distrações, sem enganos e sem atrasos, e prepara minha vida para dias melhores e um futuro restaurado. Entra na minha casa, Mãe querida, e derrama sobre cada canto as tuas bênçãos. Que meu lar seja um lugar de paz e luz, onde tua presença reine e nenhum mal tenha espaço. Repreende os conflitos, silencia as discussões e fortalece os vínculos de amor. Afasta qualquer espírito de maldade, separação, escassez ou enfermidade que tenha tentado habitar entre nós. Que nenhum visitante traga contaminação e que toda visita seja recebida com discernimento e proteção. Levanta-te, ó Mãe poderosa, contra todos os inimigos que se levantaram contra mim, declaradamente ou em segredo. Que todos os que tramam contra minha vida, meu trabalho, minha saúde ou meu sustento sejam confundidos e afastados. Nenhuma trama feita nas trevas prevalecerá, e nenhuma emboscada terá sucesso, porque quem caminha contigo está cercado de luz. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo, eu declaro que minha vida está livre de toda miséria, humilhação, derrota e vergonha. Tira dos meus ombros o peso da escassez, o fardo das dívidas e a sombra da incerteza. Estabelece com tuas mãos celestiais um novo tempo sobre mim, tempo de provisão, abundância e paz. Destranca os celeiros do céu e permite que eu veja frutos onde antes havia deserto. Que nenhuma falência me toque, que nenhuma perda me derrube e que minha colheita seja completa. Ó Nossa Senhora das Graças, consagro a Ti minha mente, para que meus pensamentos sejam luz, que toda confusão, ansiedade, medo e tormento desapareçam agora. Repreende o espírito da dúvida, do cansaço e do desânimo, e que eu pense com esperança, caminhe com fé e escolha com paz no coração. Consagro também meu trabalho, meus sonhos e todos os projetos que carrego em meu coração. Que tudo seja apresentado diante do teu altar e seja tocado por tuas mãos generosas. Remove os bloqueios que impedem meu crescimento, derruba os obstáculos que me cercam e abre caminhos novos. Ó Mãe das Graças, sela com tua bênção tudo que estou colocando em oração neste dia. Tu conheces o silêncio do meu coração e os pedidos que não consigo nem expressar. Por isso, toma posse de tudo e apresenta diante do trono do Altíssimo. Que meu clamor seja atendido com urgência e minha fé encontre resposta em teu colo de amor. Que tudo que hoje te entrego volte como milagre, bênção e transformação. Minha esperança está em ti, ó Senhora das Graças. Não permitas que eu me desvie do propósito de Deus, nem que minha fé se apague diante dos ventos contrários. Restaura minha confiança, firma meus pés no caminho da verdade e fortalece meu espírito. Declaro com fé que toda maldição foi quebrada, toda inveja foi anulada, toda doença foi curada e toda dívida será paga. A miséria foi arrancada pela raiz e o mal foi lançado por terra.
A vitória já começou a se manifestar, porque tua presença muda tudo. Toda acusação foi silenciada, e as bênçãos estão se aproximando. Minha história está sendo reescrita sob tuas mãos, e o céu sorri para mim. Nada me faltará, porque Deus é meu sustento, e tua intercessão é minha fortaleza. Agradeço pelas graças que já estão em movimento, e pelos milagres que ainda não vi, mas que já creio que virão. Obrigado por me levantar, quando ninguém mais via minha dor. Obrigado por me abraçar quando a solidão me sufocava. E obrigado por me proteger mesmo quando eu não percebia. Sei que o teu amor cobre multidões de dores, e tua luz cura até o que eu não consigo entender. Por isso te louvo, Mãe bendita, por cada dia em que não desisti. Sela esta oração com teu manto e leva até os ouvidos do Altíssimo. E quando o tempo da colheita chegar, que eu saiba reconhecer tua mão em cada detalhe. Amém. Agradeço novamente por estar aqui neste momento. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal e espero encontrá-lo na próxima oração.